Graça e paz, irmãos e irmãs. Hoje eu venho no livro de Filipenses e diz assim, capítulo 1 em diante: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O amor de Paulo para os filipenses pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. A gente tem que ser fiel à palavra de Deus, ao Evangelho. Deus nos chamou para a gente vir pregar a verdade, doa e doer. Mas Deus não é um tenda no meio do nosso. Deus não é confusão no meio do nosso. E quando tiver alguma contenda, alguma confusão, não envergonhe as tuas ovelhas, o teu próximo, na frente de todo mundo, a não ser se Deus manda. Mas você chega particular e diz para a pessoa: olha, não é assim que Deus se age, não é assim e Deus fala para agir. Não é assim que está escrito na palavra. Mas não traga contenda por meio de nós. Contenda essa a gente pode resolver. Dou graça, Paulo dizendo aí em Filipenses: dou graça ao meu Deus todas as vezes e me lembro de vos, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa operação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, e ele em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, ele começou a boa obra, o próprio Jesus Cristo vai nos aperfeiçoar até o dia da volta de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós, todos eu vos retenho em meu coração, pois todos vós foste participante da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha da saudade e de todos vos tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Por estranhável, irmão, porque ele não estava esperando sentir tanta... O Murilo está menos vivo aí. Ele não estava esperando sentir tanto amor por aquele povo e rejeitava ele. Paulo era rejeitado. Ninguém iria ouvir Paulo. Ele ouviu outros apóstolos, mas não aceitava o apostolado de Paulo. Não achava e era Jesus com Paulo. Até que Jesus mostrou era ele. E Jesus estava movendo Paulo. Não era Paulo na arte, mas era Paulo no espírito. E muitos vão acontecer isso conosco, irmãos. Nem todo mundo vai nos aceitar, nem todo mundo vai achar que nós somos de Jesus. Mas não se importa com isso. Porque se Jesus, se Deus e o Espírito Santo aceita vocês, recebe vocês de braços abertos e dá testemunho de vocês, não precisa você querer testemunho do homem. Não precisa esperar testemunho do homem. Porque o homem muitas vezes não vai nem querer dar testemunho de você. O homem muitas vezes sabe que você é ungida por Deus, sabe que você é ungida por Deus, sabe que você é um homem e mulher de Deus. Mas se ele tiver de jogar pedra, ele vai jogar muitas vezes, só para te ver aí. Então pega essas pedras e transforma em escada e suba.
porque Deus não é nenhum dos seus caídos. E peço isto, e a vossa santidade abunde mais. Abunde essa mais, e em ciência e em todo conhecimento. O ciência, irmão, sabedoria. Quando a Bíblia fala em ciência, ele está falando em sabedoria. E conhecimento, em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Jesus. Sem escândalo algum, irmãos. E muitos, nós estamos vendo escândalo o tempo todo, sem motivo algum. Tudo é motivo de escândalo, tudo é motivo de confusão, tudo é motivo de briga dentro da igreja, de contenda. Deus não é contendas, irmãos. Deus não é confusão. Deus não é guerra dentro da igreja. Deus é paz. Deus ensinou a paz, o amor, a humildade, a sinceridade, o acolhimento. Jesus nunca lançou ninguém fora. Ele mesmo fala uma boa dele. E Deus deu a ele. Ele não lançou fora. A ele que sai da presença dele, sai porque não porque Deus arrumou fora. E Jesus foi esperando voltar. E Jesus foi aconselhando, mostrando o caminho certo. Abre eu e você entender e Deus chamando conosco e voltar para o caminho e saiu. A ele que estiver saindo. Porque tem gente da igreja mais afastado de Deus. As pessoas estão fora. Tem gente da igreja, isso de ser ente porque vai para a igreja todos os dias da semana. Todo dia tem culto, mas você ora, você busca a face de Deus, você lê a palavra, você se alimenta da palavra, você é bondoso, é caridoso, é gentil com as pessoas, você é amoroso. Em 1 Coríntios, capítulo 13, fala sobre o amor. E fala, ele não ama, não tem nada. Essas minhas palavras, irmãos, não está isso na Bíblia, é minhas palavras, mas a palavra diz: e não adiantará nada se você vender tudo que tem para alimentar os aflitos, os famintos. Você amar o teu próprio corpo, você amar o teu próprio corpo, mas se você não tiver amor, nada disso te aproveitará. Então, irmão, não importa o que você faça. Se você faz para agradar o homem, se você faz para mostrar que você é bonzinho, mas você não tem amor no teu coração, você não faz de amor, não faz por amor, não faz por ele estar querendo seguir realmente o caminho de Jesus, é melhor que nem faça. Porque naquele grande dia a palavra vai dizer, e naquele grande dia vai chegar a pessoa na presença do Senhor e vai dizer: Senhor, Senhor, eu expulsei demônio no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu evangelizei o teu nome, eu curei no teu nome. E a palavra diz, e Jesus vai dizer assim: aparta de mim, porque eu não te conheço. É assim que você ouvir de Jesus? Eu ouvi de Jesus assim: venha, filha amada, aí é teu lugar. Eu ouvi Jesus dizendo: fizeste bem, servo amado e fiel. Serva amado e infiel. Eu ouvi Deus dizendo isso de mim. Não quero ser rejeitada por Jesus nem por Deus. Eu quero ser acolhida. E para isso temos que fazer tudo à vontade de Deus. Não é fácil não, eu sei que não é fácil. Eu sei que todos os dias a gente dá vontade de parar. Todos os dias a gente dá vontade de desanimar. Todo dia a gente dá vontade de chutar o balde da barraca. Eu sinto isso todos os dias.
Mas quando eu percebo o que está em jogo, eu digo: Senhor, me fortaleça. Senhor, eu não aguento mais. Ontem mesmo eu disse para Deus: Senhor, o Senhor me deu um ministério de amor. O Senhor, ontem não, hoje de madrugada, o Senhor me deu um ministério de amor, de paz, não de contenda, não de guerra. Se for para viver dessa forma, de um ministério de contenda, de guerra, me prepare e me leve, porque não foi assim, para isso que o Senhor me chamou. Eu não trago contenda nem confusão para meu ministério, mas Satanás manda pessoas para trazer. E eu peço a Deus para tirar. Eu não aceito o ministério que Deus me deu para eu acolher pessoas, amar pessoas e ver pessoas que não tem nada a ver, a usar, a rejeitar e falar coisa e não sabe o que está se passando. E aí diz mais a palavra do Senhor: cheio de frutos de justiça e são por Jesus, isto para glória e louvor de Deus. A prisão de Paulo contribui para o perfeito do Evangelho. A prisão de Paulo contribui para que o Evangelho seja espalhado. E irmãos, e saibais, e as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em isto foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ouçam falar a palavra mais confiadamente, sem temor, para que a prisão dele se viu, para que todos eles e falassem no nome de Jesus, não temesse, mas fosse falar de Jesus sem temor. E assim que eu e você precisamos fazer, falar do amor de Jesus, falar de Jesus sem temor. Não tenha medo de morrer não, irmãos. Não tenha medo de alguém de olhar de olho torto não, de nariz torto não. Tenha medo de padecer no inferno. Porque ele tem medo de morrer, morrerás. E ele não tem, viverás. Verdade é que também alguns pegam a isto, uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Então, alguns pegam isto por amor, sabendo que foi por defesa do Evangelho, como eu e muitos de vocês. Eu pego o Evangelho, eu pego a palavra por amor. Hoje chegou uma moça aqui, eu dando aula bíblica a um irmão, pelo Zap. E ela disse: eu quero. E eu disse: você é mesmo? Ela disse: eu quero ter aula bíblica. Quanto é que você obra? Eu ri e disse: eu não obro nada, Deus me dá de graça, é de graça eu devolvo. Se você realmente me diz o dia que você pode e eu te dou aula bíblica. Porque eu sou serva, irmãos. E eu disse a ela: eu não obro nada, mas se Deus usar teu coração para me abençoar, eu aceito. Porque Deus pode me abençoar através de outras pessoas, mas não porque eu estou obrando. Eu não faço nada por dinheiro. E eu gosto de dinheiro, não vou ser hipócrita, eu não gosto. Eu preciso de dinheiro. Tudo que a gente tem que comprar precisa de dinheiro. Então é um absurdo. O alimento está um absurdo.
A gente sobrevive pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, porque tudo está no olho da cara. Então não vou dizer para você, se me der eu não aceito. Eu aceito, mas não roubo nada. Eu não roubo para fazer nada para Deus. Deus me deu de graça e de graça eu devolverei. Uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a isto por intenção, não puramente julgando não puramente julgando a essência aflição, as minhas prisões, a essência aflições, e Paulo não está passando para horror e peso no Evangelho. O Evangelho não tem peso algum. O fardo de Deus é leve, a palavra diz isso, não é eu falando. O fardo de Deus é leve, é o homem que a peso onde não tem. Mas importa. Mas aí ele pergunta, mas importa? Contanto isto seja anunciado de toda a maneira, ou um fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Então Paulo diz, mas importa. Importante que Deus e isso seja anunciado, ou um fingimento, ou uma verdade, mas isto tem que ser anunciado. Ainda regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança isto será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então Paulo diz assim, não importa, isto vai ser engrandecido no meu corpo, seja uma vida ou seja uma morte. O que importa é que eu venha engrandecer o nome de Cristo, eu venho anunciar o Evangelho. Ele diz e todos pegam a verdade, mas ele não se importa se todos pegarem o Evangelho de Cristo. Porque muitos pegam o Evangelho torcido, mas nesse Evangelho, ele que pega esse Evangelho torcido, ele não tem a salvação, mas ele vai trazer salvação para outros que estão perdidos. Porque para mim o viver é isto e o morrer é ganho. Para Paulo viver é isto e o morrer é ganho. Ele tanto faz se ele morresse ou vivesse. O importante, ele estava pegando o verdadeiro Evangelho. Então ele está dizendo, se ele morrer hoje, se eu morrer hoje, pegando o verdadeiro Evangelho, eu estarei morrendo para isto, estarei me contando com isto. Mas se eu viver, eu estou ganhando. Pois eu vou continuar pegando para isto o Evangelho. E eu vou continuar ganhando. Mas se ouvir na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com isto, porque isto é ainda muito melhor. Então ele diz assim, irmãos, e agir pela carne, não sabe qual é a escolha pior, ou viver ou morrer. Pois se viver, não está em isto, e se morrer,
não está isso também, se estiver pegando o evangelho torcido, errado. Mas e ele ainda prefere estar em isto, prefere morrer. Por ele sabe estará tendo uma ótima recompensa. Por ele estar em tudo agradando a Deus. Por isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vos ficar na carne. Mas ele julga, por amor de vos ficar na carne. Ele prefere morrer, mas por amor de cada um de nós. Por amor ele estava precisando dele, precisando da verdade de Deus. Precisando, ele vem a pregar o que Deus ensinou. Ele julga ficar na carne, ele julga viver. Porque para ele morrer era melhor, mas por amor daqueles, e precisava do verdadeiro evangelho, precisava dele, pegando conforme a vontade de Deus, ele ainda ia escolher a vida. Não por ele tinha medo da morte, por ele achava melhor estar morto em isto, mas por amor daqueles, ele ia escolher viver. E tendo esta confiança, sei e ficarei e permanecerei com todos vos para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Exaltação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Tá precisando muito, irmãos, muita humildade no mundo. As pessoas não querem mais de ser humilde, ele pegar de qualquer jeito, ele repreender de qualquer jeito, ele achar que é mais Deus do que todo mundo, ele achar que tem mais Deus, ele ser Deus na vida das pessoas. Julgando em julgando em estar salvo e não. Só Jesus pode dizer em estar salvo e não está. Mas se a igreja continuar dessa forma, pegando um monte de mentira, não vivendo a doutrina de Deus, mas do homem, eu não sei como vai ser a volta de Jesus. Muito está espécie, não está sábio, não está esperando a volta de Jesus com sabedoria, não está vigilante. Muitos de nós não está vigilante. Vigia, irmão, porque Jesus está voltando. A volta de Jesus está perto. Jesus está mais perto do que eu e você imagina. Olha ao teu redor. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para evar e vos veja esteja ausente, ouça acerca de vos e está no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis dos resistem o para eles não verdade, para eles na verdade é indício de perdição, mas para vos de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a isto, não somente nele, como também padece por ele. Você não precisa somente nele, você precisa padecer por ele, sofrer por ele. O que é sofrer, gente, paga preço. Todos os verdadeiros evangelhos pagam grande preço.
Não pagamos como Paulo, como Silas, como Pedro, como os outros apóstolos, mas pagamos grandes preços para hoje estar aí, estamos aí. Muitas pessoas deram e muitas darão sua vida por causa dessas palavras, por causa desse ensinamento, por causa da Bíblia. Muitas pessoas morreram. O Martinho Lutero morreu para que nós hoje tivermos essa Bíblia. Para que nós tivéssemos a palavra nas nossas mãos e na nossa boca. Assiste um filme de Martinho Lutero, lê um livro dele e você vai ver quanto ele padeceu. E hoje nós tivermos o direito e o dever de ter uma Bíblia em mãos. E muitos outros morreram também por causa disso. E hoje nós temos uma Bíblia na mão. Hoje nós temos uma Bíblia na cabeceira da nossa cama. Eu mesmo tenho 2 Bíblias. Tinha mais, mas já saí dando. Para vocês verem, Deus é maravilhoso. E teve uma época que eu não tinha nenhuma. Aí uma amiga minha pegou e me emprestou. Quando eu voltei de Vila da Branca para cá, essa amiga minha, eu ia devolver. Eu tive muito cuidado para devolver do jeito que ela me emprestou. E ela disse, não, irmã, fica para lembrar de nós. Mas o povo não tem como esquecer. Eu amo todos aquele povo da igreja metodista e eu fiz parte. E ainda me sinto parte deles. Então, quando passei até vender Bíblia, e não tinha nenhum, passei a vender Bíblia. E já passei, depois disso, já tive não sei quantas Bíblias novas e saí dando para as pessoas que não tinham. Hoje eu tenho 2 Bíblias, mas já tive bem mais. Hoje fica uma na loja onde eu tomo conta e outra em casa. Fora a Bíblia eu tenho dentro do celular. Mas no tempo de Martinho Lutero, meus irmãos, ninguém tinha direito a ter uma Bíblia. Aí ele que fosse encontrado com uma Bíblia na mão, era morto ou preso, perdia tudo, perdia todos os seus bens, tudo que você lutou para conseguir a vida toda, você perdia. E ainda era condenado por trair a igreja. A igreja condenava por traição. Aquele povo que só iria conhecer a Deus. E hoje eu e você temos o dever, o direito de ter uma Bíblia e não levamos em conta. Outras pessoas sofreram por causa disso. Outras pessoas padeceram por causa disso. Outras pessoas ainda sofrem por causa disso. Tem país aí, irmão, e ninguém pode ter Bíblia não. E eles que tem Bíblia tem escondido. E ainda ele encontrar uma Bíblia na mão, irmãos. E eles são presos, são levados a um lugar e faz ele quebrar pedra, faz eles padecer, faz eles ficar presos no meio dos marginais, como fossem outros marginais, mas não, é homem e mulheres de Deus, e só é buscar a Deus. Nunca matou, nunca roubou, nunca fez nada a ninguém, mas está preso. E alguns países aí, por querer buscar a Deus, por se amar filho de Deus. Irmão, aproveite a chance que eu e você temos de ler a Bíblia a hora que você quiser. E aí você chegar ali na pracinha, abrir a Bíblia e começar a ler a Bíblia de voz alta. Aproveite o momento que você está dentro da sua casa sem fazer nada, pegue uma Bíblia e leia. Porque você pode fazer isso sem precisar se esconder de ninguém. Mas tem pessoas que não podem, irmãos. E aí, para encerrar, e diz assim: tendo o mesmo combate, e já em mim tende visto, agora ouves esta em mim. Então, tendo o mesmo combate, e já em Paulo está, agora tem em nós. Seja como Paulo. Não desista da escolha de Deus. Não tenha medo de perder a tua vida. Aproveite cada minuto para você estar na presença do Senhor. Aproveite cada segundo para você estar na presença do Senhor.
Não abre mão desse Deus maravilhoso, irmãos. Ele está cada vez mais perto de Deus. A maior felicidade na minha vida foi Deus dizer para mim, e eu tinha mais intimidade com ele do que muitos pastores iriam ter e não tinha. E eu era uma simples ovelha. Hoje eu sou pastora, mas ainda me considero uma simples ovelha. E quando Deus falou isso para mim, eu falei, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais intimidade. Se eu tenho intimidade contigo, mas muitos pastores ele até não tem. Eu quero mais, me dá, Senhor, mais intimidade. E Deus disse para mim, o rolo. Porque a sabedoria quem vai te dar sou eu. O entendimento quem vai te dar sou eu. A inteligência quem vai te dar sou eu. Simplesmente o rolo. E é isso que eu estou fazendo, irmãos. Comendo o rolo. Faça o mesmo. Se você realmente quiser intimidade com Deus, busque na oração, busque no jejum, busque na palavra, busque conhecimento. Jesus dizia que os cristãos padeciam por falta de conhecimento. E isso é verdade. Eu vejo isso o tempo todo. Eu vejo pessoas dizendo que não precisa ler a Bíblia e Deus dá a ela a revelação. Foi uma irmã disse isso para mim. E não precisa ler a Bíblia e não tem tempo para ler a Bíblia e Deus dá a ela a revelação. E Deus revela tudo que ela precisa. E quando ela vai na igreja, ela não vai visitar uma casa, Deus mostra para ela tudo que ela precisa. Só que ela esquece uma coisa: quando você não lê a Bíblia, quando você não conhece a palavra de Deus, Satanás também te usa. Satanás ele se veste de anjo de luz, se passando por Deus para enganar vocês. Conhecimento nunca é demais. Sabedoria tampouco. Satanás ele se veste de anjo de luz para enganar, ele é de Deus. Aí, irmãs, Deus usa por misericórdia, irmãos. Mas Deus é mais de mim, de você. Aí a irmã diz, não, eu não preciso ler a Bíblia, eu tenho preguiça, eu não tenho tempo. Mas Deus me usa e Deus não me deixa enganada. Engano seu. Muitas vezes Deus vai te avisar, não faça isso, mas Satanás vai se vestir de anjo de luz e vai dizer, faça, é Deus mandando, e não é Deus mandando. E aí? Você não conhece a Bíblia, você não sabe e Deus fala como Deus fala, você não sabe nada de Deus, você só conhece Deus de ouvir falar. Só conhece Deus de boca. Eu ouvi falar isso, eu ouvi falar aquilo. Você só vai conhecer Deus dentro da palavra e buscando Ele, a face dele em oração. E cada vez que você busca Ele na palavra, mais Ele se revela para ti. Mas como eu disse a ela, eu me ofereci para dar aula bíblica a ela, não isso. Eu disse a ela, a minha parte eu fiz. Eu fiz a minha parte. Se você não é, isso é com você e Deus. Porque Deus me usa para ensinar. E eu amo ensinar. Mas não obrigo ninguém a fazer o que não é. Então, irmãos, vigia muito. Jesus está chegando, Jesus está voltando. A volta de Jesus está mais perto, eu e você imagina. Vocês estão na igreja mais afastados do próximo de Deus. Estão desviados dentro da igreja. E tem muitos desviados dentro da igreja. Volte para Jesus. Venha buscar mais de Deus. Irmãos, é muito triste conversar com pessoas e eu saber e estar na Bíblia e eu falei com uma pessoa e a pessoa disse para mim, isso não é de Deus, isso não está na Bíblia. Eu falei com uma pessoa da minha família sobre bispo.
E assim, aí eu falei assim, poxa, eu iria tanto participar da consagração da bispa, e é a presidenta da minha convenção. Ela disse, bispa, não existe isso, não tem na Bíblia. Eu disse, tem sim. E ela teimou comigo, eu não tinha na Bíblia. Aí teve um pastor, falou, o pastor dela disse que tinha. E aí ela veio dizer, e não foi assim, ela falou, mas foi assim, ela falou, e não tinha, não existia. E o pastor era algo maior na igreja. E ela é o pastor de carne com Jesus. Jesus é algo maior, é lugar. Ele é o pastor geral. Ele é o único pastor e está acima de todos e de tudo. A gente tem que aprender muito de Deus. Muitas pessoas acham que é pastor, foi consagrado pelo homem, ou foi chamado pelo Deus. Muitos foi chamado pelo Deus, mas não teve a sabedoria de Deus, não tem a convicção e precisa buscar de Deus. Porque Deus te dá o chamado, te dá sabedoria, mas você precisa buscar dele. Ele não vai te dar sabedoria se você não buscar, não. Se você ficar de braço cruzado, esperando por Deus derramar o sangue em você, ele não vai te dar, não. Porque ele disse, faça a tua parte, eu te ajudarei. E ele deixou a palavra, ele diz para Josué, se esforça-te. Se esforça-te. Tenha bom ânimo. Não se aparta dos mandamentos, do ensinamento, nem de dia nem de noite. Ele falou para Josué, e não é para Josué desapartar do ensinamento que Moisés deixou, nem de dia nem de noite. Então, irmãos, um conselho, apesar de minha mãe dizer, se o conselho fosse bom, não dava, vendia, mas eu dou. Busque mais de Deus dentro da palavra e no joelho. Não desaparta da palavra do Senhor. Se o pastor deve, glória a Deus, vou lá na Bíblia, ó, o pastor deu isso na igreja, vamos conferir, vamos ver se está ali na palavra mesmo, vamos ver se tem alguma coisa desviada, vamos ver se realmente é de Deus, faça a prova de Deus. Se eu chegar a dar um versículo, um capítulo, se eu falar da palavra de Deus para você, mesmo eu sabendo, eu estou falando dentro da palavra, faça a prova de Deus. Vai lá buscar na Bíblia. Quando eu pego na minha igreja, eu digo para as pessoas, está aí ó, a palavra. Eu estou dando, está dentro da Bíblia, mas vai fazer prova de Deus. Busca uma rodo. Se alimente da palavra. Peça a Deus, sede e fome da palavra e vai fundo. Porque eu sou um pastor, eu só levo até a porta. Só você vai dizer se vai poder entrar ou não. Porque eu levo o caminho. Eu levo até o caminho. Ô, minha amada, é o Olônia 18, minha linda. Eu, um pastor, eu só levo o caminho. Eu não posso te olhar dentro da porta. E tem que se olhar dentro da porta é você. Eu te ensino conforme a palavra de Deus. Eu te ensino conforme o que Deus me falou. O que Deus me manda fazer. Mas só você pode entrar fazendo conforme o que Deus ensina a você. Conforme eu te ensino. Eu não posso pegar você pela mão e dizer, vamos entrar comigo. Eu posso dizer para você, a palavra do Senhor é isso, isso e isso. Deus fala isso, isso e isso. E faça a prova de Deus. E viva o que você prega. Viva o que você prega. Eu vivo e eu prego. E por eu viver e eu prego, eu recebo muita pedrada. Mas sabe, eu faço essas pedradas? Eu faço escada e subo. Ah, se eu faço, você... eu não faço, eu faço e Deus é. E quando você faz e Deus vai incomodar muita gente. Satanás vai se irar muito contigo. Mas quando você estiver fazendo a vontade de Deus,
Não tema. Segue somente em frente e faça e Deus mandar. Até irmãos, Deus me ajudou. Eu espero que Deus tenha ajudado todos vocês. E a paz do Senhor esteja contigo. E Deus venha trazer grandes bênçãos na vida de cada um de vocês. Amém?